Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje com um convidado que eu já conheci há um tempo, desde a última enchente, mas me surpreendeu bastante porque é advogado, escritor e mestre em História Política, autor do livro Los Filhos da Democracia, que deve ser lançado no final do ano, inclusive aí, novidades no nosso podcast, trazendo um lançamento de um livro. Esse romance é uma síntese das revoluções fracassadas da América Latina. A obra mistura um realismo sujo, simbolismo político e humor ácido para criticar o autoritarismo, o populismo e a burocracia, revelando as contradições das revoluções latino-americanas. O Schreiber, que é meu convidado, trabalha com política há um tempo e, cara, muito obrigado aí por estar aqui comigo. Muito obrigado por estar sendo um dos primeiros convidados aí do podcast. Eu que agradeço o convite, né, Lourenço? Te conheço também há pouco tempo, a gente se conheceu nas enchentes de 2024 aqui em Porto Alegre. Tu ajudou bastante, a gente se ajudou bastante lá no período de resgates e a amizade seguiu, né? Então, estou feliz de estar aqui hoje no podcast. Cara, eu também tô bem feliz, que nem eu te falei, né? Esse podcast pra mim tá sendo a oportunidade de conversar com pessoas que às vezes no dia a dia a gente não senta e não conversa. Sim. E são pessoas queridas. E, cara, a primeira pergunta, assim, que eu queria te fazer é como que foi pra ti, porque eu te conheci como um cara dos bastidores, né? Te conheci ali ajudando na função da enchente, depois do teu trabalho com o Ramiro. Cara, como é que foi aquele boom na internet, assim, do nada? Que quem olha de fora pensa, foi do nada. Mas eu tenho certeza que pelo pouco que eu te conheço teve um planejamento. Me conta um pouquinho disso. Eu trabalhei já faz alguns anos, eu trabalho com política há 10 anos. Né? Eu entrei lá em 2016 como advogado eleitoral, coordenei a parte jurídica numa campanha lá em São Leopoldo, onde eu sou de São Leopoldo, né? E durante esse período aprendi muitas coisas e tal, daí eu vim para Porto Alegre, vim morar aqui, eu fui amigo do Ramiro na faculdade, a gente foi colega, e aí ele me convidou para trabalhar com ele, depois em 2018, aí eu entrei na política aqui de Porto Alegre em 2018, então nós estamos falando aí de quase 10 anos, né, ano que vem faz 10 anos que eu trabalho em política. E eu sempre trabalhei nos bastidores, né, nunca fui uma pessoa que colocou a cara a tapa, embora como advogado tu tem protagonismo porque tu vai pro tribunal, tu sustenta, claro, derruba candidatos, enfrenta o sistema judicial sendo a parte ré e tal, mas é um processo diferente, o protagonista é o político e tudo mais. Então, depois que a gente entra na política, a gente começa a perceber que o mistério todo que tem por trás não é exatamente tão misterioso assim. Existem algumas coisas que acontecem e que a gente acaba, vamos ver assim, por osmose recebendo, né? Eu sempre escrevi, sempre o meu hobby sempre foi escrever. Então durante muito tempo eu escrevia, tanto que eu fui para o direito, fui escrever peças, mas não é exatamente o que eu gosto de fazer. Peças jurídicas e tudo mais. Eu gosto de escrever literatura. Eu gosto de escrever coisas, fatos, encadear histórias, criar narrativas, né? E aí eu comecei a trabalhar com o Ramiro e eu fui para as redes dele e fui ser roteirista do trabalho que a gente fazia, né? Tu roteirizou o trabalho do Ramiro, então, naquele início. Porque a comunicação na internet ela tem que ser feita, vamos dizer assim, de forma objetiva e de forma prática. A gente não pode ficar conversando e ter muitas nuances e ficar dando voltas e tudo mais. A gente precisa ser objetivo sempre. E isso tem que ter um trabalho por trás, porque as pessoas são prolixas, né? Uhum. Elas produzem muitas palavras, muitas letras. Então, tu precisa transformar tudo aquilo que a pessoa faz, tudo aquilo que ela fala, não é um produto, mas numa mensagem clara e objetiva para atingir o público. E eu comecei a fazer isso com ele e a gente saiu. Ele tinha 4.000 seguidores e hoje está com 150 mil, 145 mil, acho, 150 mil seguidores na rede. Então a gente vai, assim, em 3, 4 anos a gente explodiu a rede dele. E aí, quando a gente explode a rede, vai entrando mais vamos dizer assim, no dia a dia, vai entrando numa rotina, né? Tu vai fazer as coisas que eram muito difíceis no início, elas vão se tornando mais fáceis depois. Tu vai aprendendo as coisas. E aí me sobrou um pouco mais de tempo para escrever, e eu comecei a escrever, e um amigo meu abriu uma editora e me provocou, né? Quem sabe tu escreve um livro. Então eu peguei textos que eu tinha escrito, reescrevi, e em 2 meses eu escrevi Los Filhos da Democracia,
que é essa sátira sobre as revoluções latino-americanas, né? Uma coisa meio Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, uma literatura latino-americana, mas trazendo, vamos dizer assim, elementos da nossa realidade para discutir coisas hoje, né? Eu quero discutir as ditaduras latino-americanas dos anos 2000 para cá. Sim. Né? Eu não quero discutir a ditadura militar, eu quero discutir o que nós estamos vivendo, né? Porque essa é a questão toda. Quando tu pensa sobre a ditadura militar, tu pensa em, muitas pessoas já escreveram sobre isso, muitas pessoas já falaram sobre esse assunto sempre com viés, sempre com tudo mais. É uma discussão que eu acho válida, mas que não é uma coisa que eu vivi. Né? Tem muitas pessoas que fizeram carreiras baseadas nisso, e eu acho isso interessante, eu acho legal, eu li muita coisa sobre isso, mas eu quero escrever sobre o que eu vivi. E a partir dos anos 2000, que eu acho que é todo mundo que viveu aqui na América Latina a partir dos anos 2000, viu a ascensão de partidos de esquerda e de líderes carismáticos de esquerda, e a democracia tão sonhada lá em 85, né, com a redemocratização do Brasil, se tornou uma ditadura democrática, vamos dizer assim, onde a gente aprova leis e as leis são canceladas, onde as redes sociais fervilham e elas são censuradas, onde as pessoas perdem o controle sobre as coisas mais banais da vida, porque está sendo tudo regulado e tudo democraticamente regulado. E aí, essa é a ditadura latino-americana que eu falo, né? É sobre Chávez, é sobre Maduro, é sobre a Bolívia de Evo Morales, sobre o Lula e o PT, sobre a Dilma, sobre esses líderes carismáticos que se ascenderam ao poder na América Latina e subverteram a democracia em nome de coisas, em nome de trazer a população mais pobre para a riqueza e, na verdade, transformaram todo mundo em miseráveis, né? Sobre esse processo. Então, ali dentro do livro assim, são arquétipos que tu vai compreender as políticas latino-americanas, das ditaduras democráticas da América Latina, onde a palavra democracia é só mais um fetiche em torno do líder, né? Enfim. Cara, que legal, porque eu tô lendo um livro que foi sugerido por um amigo meu, que é um livro que é do Eduardo Galeano. É um escritor mais tendencioso à centro-esquerda, vamos dizer assim, que eu achei bem interessante, porque eu acho importante, apesar de, obviamente, ser bem mais... ser um cara posicionado à direita, eu acho importante ver como eles escrevem, porque, para mim, essa construção das ditaduras latino-americanas, dos líderes carismáticos, essa coisa, esse enfeite, a fantasia, e até, vamos dizer assim, esse fantástico mundo como o Walt Disney produz, também parte da forma como eles escrevem, da forma como eles trazem essas informações, né? E o Galeano, ele traz no livro As Veias Abertas da América Latina uma escrita que te seduz. Porque tu realmente fica pensando de que forma que tu não acha isso errado, ou como tu não consegue ver o lado positivo, né, daquele governo de esquerda. E quando tu vê na prática, tu vê uma população sofrida, uma população que não tem o básico para viver. E eu queria saber de ti como é que foi nesse processo de escrita perceber que o Brasil vive isso e perceber alguns padrões, porque eu imagino que eles não são burros, né? A gente vê aí o Lula com um poder de oratória gigantesco, e como que é ver esse padrão, e quando que passou para ti a decisão de também se posicionar nas redes sociais, de trazer esse conteúdo à tona? Eu acho que toda pessoa que viveu que vive sobre esses regimes aqui na América Latina, ela tem a sedução da palavra e do discurso, né? Sempre nos parece que nós vamos resolver todos os problemas sociais do Brasil ou da América Latina de forma geral se a gente tiver vontade, né? Sempre é a ideia de que a gente tiver vontade, basta querer que a gente resolve, né? E se não deu, não é por falta de querer, mas é porque tem um culpado, e esse culpado normalmente são os espantalhos que a gente vê eles culpando. Ou é o Yankee, um americano imperialista,
ou é o capitalista que só quer explorar o povo e toda a vitimização desse povo. O empresário cruel que não dá oportunidades e usa. Entendeu? Do E povo. aí todo mundo, e todos esses líderes, eles culpam alguém pelos seus próprios fracassos. Tá? Porque trazer as pessoas da pobreza para a riqueza só tem um caminho, que é trabalhando, né? É oferecendo trabalho e oferecendo educação para que as pessoas melhorem as suas condições de vida, possam lutar pela sua felicidade. E o que a gente vê, na verdade, é um aparelhamento tanto do ponto de vista do trabalho quanto do ponto de vista da educação, que esses movimentos e esses líderes fazem para impedir que as pessoas, na verdade, é tanto maquiavélico, porque tu mantém as pessoas dentro da ideologia para fazer essa revolução, são todos revolucionários latino-americanos. O meu pobre, né? O meu pobre, o meu coitadinho. Isso. Então, assim, a grande crítica, por exemplo, que o PT faz à ascensão social no Brasil é que quando o operário começa a ganhar um pouco mais, para de votar no PT. E aí ele melhorou um pouquinho, eles reclamam, ele melhorou um pouquinho a condição e não vota mais. Por que será que ele não vota mais? Né? Porque eu acho que não faz sentido o discurso depois que tu sai da miséria e da pobreza. Então não há um incentivo para trazer as pessoas para dentro de uma classe média de verdade, não numa classe média maquiada como era no governo da Dilma, que tirou não sei quantos milhões de pessoas e trouxe para a classe média, mas na verdade tu baixou todos os indicadores para que elas encaixassem ali. Enfim, então tu tem todo esse processo de aparelhamento tanto das instituições econômicas, né, trazendo sempre uma maior regulamentação, trazendo sempre uma maior quantidade de leis que emperram o crescimento da livre iniciativa, tanto do ponto de vista das universidades e dos intelectuais, né? Se tu pegar o exemplo que tu trouxe do Eduardo Galeano, ele é exatamente isso. Ele é um militante que escreve e seduz a juventude que está dentro das universidades, que está dentro das escolas, e eles leem a si mesmo. E aí tu fica assim, mas as universidades eles produzem profissionais para melhorar. Não, eles produzem militantes, né? Pessoas que, e isso é consciência de classe que eles falam, que eles precisam ter para se tornar cidadãos do mundo, né? O cidadão do país. Tu precisa passar por dentro de uma lavagem cerebral de escritores identificados com o marxismo, identificados com a teoria do desenvolvimentismo, identificados com a intervenção do Estado, e toda vez que falha, toda vez que dá errado, a culpa é dos outros, que eles não leram, que eles não ensinam, que eles não mostram, né? Essa é o grande dilema que a gente vive. A gente tem uma literatura totalmente enviesada, e aí quando não se lê porque não se concorda com as ideias ou porque aquilo não faz sentido à população, a população que não lê esses escritores é chamada de burra, de ignorante e tudo mais. Então quando eu percebi que isso estava, que era assim que funcionava, eu falei assim, então eu vou escrever, né? Eu tenho outras ideias, eu tenho outra mentalidade, eu vou escrever literatura para entrar para aquela população que pensa diferente dos Eduardo Galeano da vida, né? Até o Gabriel Garcia Marques é muito identificado, e todos esses grandes escritores, eles são identificados politicamente. Sim. Tanto o Vargas Llosa quanto o Gabriel Garcia Marques são dois aspectos diferentes da ideologia. Um é liberal, que é o Vargas Llosa, e o outro é meio que comunista, né? Porque ele é amigo amigo do Fidel Castro, tem fotos com eles e tal. Então eles escrevem para públicos diferentes, embora o Vargas Llosa tenha sido, vamos dizer assim, esquerdista na juventude, ele amadureceu e entendeu que, na verdade, esse lance de nós contra eles, esse lance de que existe um maniqueísmo, né, nesse processo, ele rompeu com isso e ele foi totalmente alijado, né? Hoje em dia, dificilmente tu vê grandes analistas de política ou grandes analistas, grandes entre aspas, né? Analistas literários dizendo que esse cara aqui é referência, né? Tu vai pegar o Gabriel Garcia Marques, é a referência da literatura latino-americana porque ele é um militante também, entre tantos outros militantes que escrevem.
Então, dado esse ponto, eu concluí que a literatura latino-americana, a literatura política, ela não está desvinculada de um posicionamento, né? E só trazendo mais um dado, claro, Vargas Llosa foi candidato a presidente do Peru na mesma época que Fernando Henrique foi aqui. Então ele era mais ou menos um intelectual, papapá, e ele perdeu a eleição lá, né? E ele tem um livro sobre isso, que é Peixe na Água, que conta toda a história dele, é biográfico, e conta também a história dele como um político nessa eleição lá no Peru, em que ele perdeu, né? E aí o Peru foi para outra direção, enfim, mas ele estava vinculado politicamente, né? E todos eles estão. Então, como eu também estou, e eu não tinha como fugir, porque são 10 anos de política voltada à direita, né? Tanto eu comecei advogando no PP, depois eu fui para o PSDB, hoje estou no Novo. Então ela é vinculada, não é partidariamente, mas ela é vinculada a uma visão. Ideologicamente. Ideologicamente. Né? Então, não vamos escapar e nem fazer o maniqueísmo de que são certos e errados, são visões diferentes e que levam a caminhos diferentes, né? Então, quando eu fui provocado a escrever esse livro, o meu amigo e editor, ele falou assim, tu vai ter que fazer alguns vídeos nas redes sociais para divulgar o livro, né? Porque hoje em dia, sem estar na internet, não... E daí eu falei assim, vou fazer uns vídeos contextualizando essa questão política. E eu tinha 1.200 seguidores nas redes. E no dia 1º de maio desse ano, eu publiquei o primeiro vídeo. E eu publiquei um vídeo por dia, às vezes 2 ou 3. E hoje eu tô com 50 mil. 50.3 mil de maio até agora. Isso, 50 mil, fazendo vídeos de contextualização sobre o período que a gente vive, né? E esse período também é o período que, vamos ser sinceros, assim, nunca foi tão rico para quem discute ditadura latino-americana no Brasil, né? Perfeito. A gente passa por um período extremamente difícil, em que tu tem os dois lados do aspecto político falando que há um golpe no Brasil, né? A esquerda diz que o Bolsonaro tentou dar um golpe sem armas, um golpe sem exército, um golpe com mulheres com Bíblia e vendedores de picolé. Senhorinhas. Sabe? E aí é tudo grande parte. E aí a grande acusação é que tinha um plano para matar fulano, ciclano, o presidente, o vice e o chefe do TSE, e não deu certo porque ele perdeu o táxi. E aí é uma coisa meio cômica, assim. Então, parece aquele filme Deu a Louca em Hollywood, né? E aí tu tem esse corram que a polícia vem aí, versão latino-americana do golpe de Estado no Brasil. E aí depois tu tem a direita, né, falando que isso é, na verdade, mais uma parte de uma subversão das instituições no Brasil por uma ideologia do mesmo jeito que aconteceu nos outros países latino-americanos a partir dos anos 2000. Tu tem um aparelhamento do presidente em relação ao sistema judicial, tu tem um aparelhamento do PT em relação às universidades, tu tem um aparelhamento em relação às instituições, vamos dizer assim, de fiscalização. Tu tem, depois que isso é feito, tu tem anulações de operações que apontam que os líderes desses partidos são corruptos e roubaram, e aí ficou cada vez mais difícil para mim entender que não havia uma subversão da ordem, e porque eu comecei a olhar para os outros países, e Venezuela, Nicarágua, Bolívia, até mesmo a Argentina dos Kirchner, que agora estão se reerguendo com o Milei, e todos esses haviam padrões de comportamento, né? E é muito interessante que se tu vai pegar os países individualmente, todos eles passam pelos mesmos processos, né? Tu tem tentativas de rediscutir a Constituição, e aí tu tem um constitucionalismo na Venezuela, um constitucionalismo na Bolívia, um constitucionalismo que tentaram fazer no Brasil, né? Se tu pegar os discursos da Dilma, ela quer fazer uma nova constituinte para reforma política. O que é isso? É, na verdade, um processo que estava acontecendo na América Latina naquele período. E aí eles descobriram que eles não precisavam mudar a Constituição, o texto da lei, bastava mudar
a interpretação sobre a lei. Porque, e aí é uma coisa meio 1984. Diz a lei assim, não pode fazer tal coisa. Eles leem, não, mas neste caso específico, pode. Ah, bom, se a gente abriu uma exceção aqui, então vamos botar tudo na exceção que tá tudo certo. Vamos. E aí começa a colocar tudo na exceção. Daí eles começam a fazer julgamentos para reinterpretar coisas que eles já fazem, que eles nunca fizeram. Sendo que, quem é que está lá dentro das instituições? O amigo do Lula, e advogado, o advogado do PT, os advogados todos, o cara que nasceu dentro o cara que coordenava a Lava Jato morreu num acidente suspeito de avião, aí assumiu o indicado pela Dilma, que foi o único que votou a favor da elegibilidade do Lula em 2018 e que conduziu a elegibilidade dele em 2020, a liberação dele em 2022 para concorrer à eleição. E aí o cara era um militante histórico. Quando tu olha a cronologia dos fatos, tu acaba vendo essas ligações, né? Isso que tu falou de educação é uma coisa que é uma pauta que eu tenho estudado bastante, porque eu vim de uma escola federal, o meu ensino médio foi no Instituto Federal, e eu vi de perto movimentos que fizeram hoje eu entender alguns números, porque o Instituto Federal ele foi construído, talvez eu fale uma bobagem agora aqui, mas foi num governo de esquerda brasileiro, quando estava no governo do PT, e a ideia era trazer oportunidades para o interior. E a gente entende o interior, naquela época, principalmente, como uma maioria conservadora. Então, tu traz aquela ferramenta para dentro do interior e tu, de forma ideológica, aumentava a votação da esquerda naquela cidade. Foi uma coisa que aconteceu em todas as implicações onde foi o Instituto Federal. Uhum. E quando eu estava lá dentro, tinham professores maravilhosos, que são meus amigos até hoje, que inclusive fizeram eu ser de direito em alguns pontos pelas oportunidades que geraram, mas era muito notório um movimento de alguns professores orientando literaturas, boicotando outras literaturas. Quando tu ia trazer alguma pauta liberal dentro de sala de aula, até sociologia, não, essa daí não é tão interessante, vamos por aqui, vamos por ali, e acabava sempre naqueles clássicos, né? Então, acaba que não é simplesmente um passo, né? E eu fico imaginando como foi colocar isso num livro. Eu tô até curioso agora para ler, porque eu sempre gostei de livro de história política. Eu tenho um da Maria Benevides lá em casa, do governo JK, pra ter ideia, que fala da Constituição de Brasília. Eu sou encantado com aquele livro. Eu dei uma sorte danada, que eu peguei um livro no sebo e um cara de oposição que não gostava muito tava com comentários. Então tem escritas a caneta no lado do livro, assim, com várias opiniões. Pá, foi sensacional. E uma outra pergunta, assim, Arthur, já caiu, assim, na real, com relação a tenho 50 mil seguidores, agora para colocar esse livro, porque quando eu via teus vídeos, eu já esperava até a modulação da voz, o tom da voz, os ditadores latino-americanos, a forma como tu falava. Então, a forma como tu construiu essa persona foi muito bacana. Então, como é que tá agora o teu planejamento para esse lançamento? Como é que tu vê isso? Eu tenho uma reunião amanhã com o pessoal da editora, então não sei exatamente como é que a gente vai fazer o lançamento. Mas eu sei algumas coisas que assim, para quem tem um crescimento tão rápido, eu fico imaginando, claro, eu sou um grão de areia dentro do processo, né? Mas assim, tem pessoas que, como a menina aquela do avião, né? A menina do avião, ela tava um dia pegando o avião, alguém filmou e ela virou uma celebridade na internet, e ela não era calma porque ela tomava Rivotril, mas ela era calma porque ela é uma pessoa tímida. Dá pra ver que ela é uma pessoa tímida. E aí, hoje ela é uma influencer desses influencers mesmo que ficam fazendo maquiagem, roupa, vão em festa. Que vende tudo. Sabe? E dá pra ver que não é que ela seja, não é que ela tá desconfortável naquilo, mas tu vê que a pessoa não ascendeu meteoricamente, né? E tem outras pessoas que também fizeram isso, mas pra mim os 50 mil é só um número, sabe? O que me deixa feliz assim é o feedback positivo das pessoas que entendem o que eu quero fazer, até porque eu tô sempre sorrindo, né? E aí quando tu tá sorrindo e narrando fatos hediondos, e essa é o grande lance, né, de que tu tá passando de uma forma leve para as pessoas entenderem, mas também tu tá rindo
Pode ser, tu tá rindo de nervoso, tu tá rindo porque é tão absurdo o que tu tá falando que só pode ser piada, e tu tá rindo também porque precisa de um humor para encarar a triste realidade que a gente vive. E algumas pessoas entendem isso e dizem que para continuar, e outras ficam ali, por que tu tá rindo? Não consigo entender, tu não precisava estar rindo, não sei o quê. E aí, de alguma forma, aquilo também gera uma discussão sobre o que as pessoas entendem também na internet, né? Porque a mensagem que eu tô passando, ela depende também da performance de quem tá falando. Não é só o conteúdo, tem uma performance por trás, né? Mas fundamentalmente é conteúdo. Eu sei que quando eu passo um conteúdo bem mais elaborado, porque tem uma mensagem e está muito claro qual é a mensagem, e aí o vídeo explode, né? Vai ter 1 milhão de visualizações, vai ter 1 milhão de contas alcançadas, mas também vai ter hate, vai ter tudo mais. E quando é uma coisa, vamos dizer assim, não ficou tão claro, porque a gente escreve e às vezes nem sempre é claro, não tem tanto, né? E isso não é uma coisa ruim, eu não considero ruim. Eu considero ruim se eu estiver falando uma coisa muito errada. Se eu estiver falando uma coisa que eu não concorde ou uma coisa que não faz sentido, sabe? O número das pessoas é consequência. O importante é a mensagem que a gente passa, sabe? E é essa mensagem que faz com que eu grave um vídeo todo dia, porque a gente é alimentado todos os dias por catástrofes políticas e que precisam ser relatadas para as pessoas também, né? Então, claro, tem a parte literária, vamos roteirizar e escrever ideias literárias sobre a nossa vida, sobre regimes sobre democracias latino-americanas que não são democracias, né? E vamos... As fake democracias. São ditaduras latino-americanas democráticas, né? Em que tu democraticamente ditadura. Em que tu vota entre o Lula ou sei lá, entendeu? São escolhas péssimas. Tu tem o menos pior e o Brasil, ele é um país que tem vivido o menos pior há muito tempo. Desde que eu me entendo por gente, né? Minha primeira eleição foi em 2018. Que eu tava com 17 anos. E eu percebi que desde aquela época a gente sempre vivia escolhendo o menos pior. Eu não tinha profundidade, hoje também não tenho muita profundidade de conhecimento, mas agora te ouvindo, de perceber, né, esses movimentos. Mas uma coisa que eu acho interessante no teu conteúdo principalmente, que isso que tu falou do sorriso e tudo mais, num primeiro momento gera estranheza, mas na nossa política atual a gente tá falando de conteúdos que são combativos. E quando tu vê... E até uma coisa que eu coloquei na minha colinha aqui e agora me voltou à memória é que hoje tem uma das maiores contas de uma pessoa que está politicamente exposta, mas que não é um mandatário. Então tu não está fazendo um combate visando... Tradicional, né? Um combate tradicional visando eleições ou talvez alguma coisa assim. Então tu tá fazendo um combate indireto, gerando informação de uma forma mais palatável. Eu enxergo dessa forma, porque tu consegue entender o que tu fala, eu consigo te entender, te compreender, e é um conteúdo que fica mais leve de ser consumido do que um apontando o dedo pro outro, aquela coisa, aquela ferroada que também é importante. Então eu percebi como uma forma diferente que ninguém tava fazendo de conteúdo para falar desse momento trágico assim pro Brasil e para esse abismo que tá caminhando, né? E qual é o grande discurso da esquerda, do PT, Lula, para regular redes sociais? Discurso de ódio. Exatamente. É difícil de tu considerar que uma pessoa sorrindo tá fazendo um discurso de ódio, né? Exatamente. Não é? Exatamente. Então, assim... Pô, perfeito. Se a gente considerar que é uma pessoa indignada reclamando do governo é discurso de ódio, uma pessoa sorrindo e reclamando do governo é o quê? Né? Pô, muito bom, cara. Discurso do amor, né? Discurso do... O amor venceu. O amor venceu, então nós vamos ter que sorrir, porque tá tudo bem, claro. Esteticamente tá tudo muito bonito, né? Mas o conteúdo mesmo é péssimo. Então a gente tem um contraste aqui que, inclusive, tem umas pessoas que interpretam... Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas tinha umas pessoas que começaram a interpretar, porque começa a perguntar, por que tu tá rindo? Por que tu ri durante todas essas coisas, atrocidades que tu tá contando? E aí uma pessoa assim, porque aí um comentário lá de uma pessoa falou assim, porque é difícil de enquadrar ele como discurso do ódio. Caraca. Aí eu, é isso mesmo, sabe? É difícil de tu considerar ofensivo o humor.
Sim. Embora o humor hoje seja criminoso. Sim, né? tem que cuidar qual humor tu vai fazer, né? Fazendo as pessoas rirem. Mas a questão toda é essa. Ao primeiro momento, não parece um discurso raivoso, porque não é. É um conteúdo que gera indignação, gera raiva, gera, vamos dizer assim, revolta, mas ele é passado de um jeito mais leve, de um jeito mais tranquilo, para que as pessoas se foquem mais na mensagem do que na indignação e na performance. Tu já leu o livro O Lado Bom do Lado Ruim? Não. É um livro de psicologia que ele pega sentimentos tidos como ruins e ele transcreve para os lados positivos dele. E agora tu falando me lembrou desse livro justamente por isso, porque ele pega aquela coisa ruim, aquela massa que todo mundo tá olhando como uma coisa triste, que causa revolta e tudo mais, mas tu consegue ver, não de uma forma positiva, mas conectar com sentimentos positivos para que tu gere uma transformação. Isso. Ele não entende que a raiva por si só, na sua forma básica, gera transformação. Mas o que a raiva pode te impulsionar, gera. Então, cara, muito bacana. Eu não tinha pensado nessa tua vertente de não enquadrar como... Cara, muito show, cara. Muito show. E aí... Agora deu um boom, assim, sabe? E aí, claro, é uma provocação também, porque é óbvio que eles estão preocupados com críticas ao governo, estão preocupados com o discurso de ódio, Claro. né? Se tá reclamando, apontando o dedo, se tu tá falando mal do governo, eles vão te censurar igual. Exatamente. Mas é uma... Pouco importa se sorrindo ou não, se com fogos ou não. Tá falando mal deles, tá ruim. Um dia eles vão me achar, né? Enfim. E aí o grande lance mesmo é a gente causar nas pessoas um sentimento de que por pior que esteja, por mais que as pessoas estejam sofrendo, ainda há uma esperança, ainda há uma volta por cima. E eu não quero aqui dizer que a gente tem que fazer uma revolução, porque a história da América Latina são revoluções fracassadas. É uma revolução em cima da outra e pouco resultado, né? Não, eu acho que o lance é a gente abandonar o perfil revolucionário, sabe? Eu acho que a solução da América Latina passa por a gente por ter uma vida monótona, sabe? Acho que esse é o grande lance da solução das coisas da América Latina, é a gente parar de achar que há um último grande esforço antes do paraíso. O paraíso está antes. O paraíso está quando a gente olha para o outro e percebe que não precisa matar e eliminar o outro, né? A gente não precisa calar e silenciar o outro, não precisa perseguir e colocar na prisão quem a gente não concorda. A gente pode viver em harmonia, sendo que na arena política é uma arena de debate, é uma arena Claro. de imposição de falas e discursos. Quando dizem para nós assim, nós vivemos uma era de polarização e isso é uma era que está ruim, nós nunca fomos assim, não sei o que. Cara, o século XIX é marcado por revoltas populares e massacres por parte do governo em relação à população. O século XX, as pessoas se iniciou com aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, as pessoas se degolando por questões políticas. Hoje as pessoas fazem meme na rede social, riem na cara do político. O que isso tem a ver? E por que isso tem... por que nós estamos no período mais violento e polarizado da nossa história? Entendeu? Não faz o menor sentido. As pessoas estavam há 100 anos se degolando e se matando, se revoltando, sendo destroçadas pelo governo, tentando matar os governantes, e hoje a gente faz memes. E isso é criminoso. Desde quando? Desde quando os caras se incomodaram com o seu próprio ego, né? Porque uma coisa é a gente fazer piada e todo mundo ri, mas o cara que levou a piada se sente ofendido, né? Demais, né? Exato. Só que assim, é um político, uma pessoa exposta. Sim. Tu escolheu, né? Tu escolheu estar ali pra ser piada também. E acho que esse é o grande lance, né? Tu construir a tua carreira e as tuas coisas e, apesar das piadas, ainda ter orgulho do que tu fez. Um cara humilhado por uma piada é um cara que não tem nem isso, nem o próprio orgulho
Nem sustenta o próprio ego, né? Não sustenta nem o próprio ego pelo que fez. Ele é tão frágil que rir, apontar e rir, destrói ele. Então, esse é o grande segredo também da risada no negócio. Porque nenhum ditador resiste ao riso, né? Quando tu aponta o dedo e ri, a toda a autoridade daquele sujeito pomposo e que faz desfiles patrióticos, etc, se desmancha. E aí que tá o segredo de tu fazer uma comunicação política com mais humor, mais leveza, porque tu consegue apontar pro ditador, consegue apontar para ele, fazer as pessoas rirem e ele perde toda a autoridade, perde tudo, né? Seria então o ditador latino-americano o ser mais frágil da história da humanidade? Não sei se é da história da humanidade, mas com certeza está no top 10 da história da humanidade, né? O ego ferido do ditador latino-americano faz com que ele tenha que perseguir, prender e matar opositores, porque fizeram uma piada. Botar um comediante e processar o comediante, botar na cadeia um comediante a 7 anos de cadeia porque é discurso do ódio fazer piadas, entendeu? Isso é bizarro, né? Nós estamos nesse nível, assim, onde os ditadores se tornam cada vez mais frágeis porque a população está dando risada. E antes a população sempre deu risada, só que não tinha uma plataforma, não tinha nem todo mundo tinha palco, né? Nem todo mundo tinha condições de rir e mostrar que estava rindo, né? As pessoas só riam em casa. Agora elas estão rindo na rua. O Arthur, a gente vai para um quadro novo aqui que não teve no último episódio, que é o quadro da Fast Pass. Então, o que eu vou te dizer, cara? Eu tenho uma vertente que eu comento que, para mim, política, o problema não é tão somente a corrupção. Também está muito vinculado à performance do político. Porque tu pode ter governos com mais ou menos corrupção, mas se tu não tiver bons políticos performando em maioria, vai dar problema igual. E, cara, nessa linha eu ganhei o patrocínio, que é o meu apoiador do podcast, que é o Bright Coffee da Fast Pass. Ele é um café que ele ajuda no foco, aumenta a energia, é um café que ele chama-se de energia limpa, e ele é 0 açúcar. Cara, é um presente pra ti, que eles entregaram. E ela é 0 açúcar e eu que tenho diabetes vou poder consumi-lo todos os dias, porque até acabar, claro, daí eu comprarei outro, porque não tem glicose. Maravilha. Então, é um café, eu tô tomando ele diariamente e ele ajuda muito, 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 muito no foco. Eu que sou uma pessoa que recebo muitas mensagens, faz muita diferença pra mim. Tomar de manhã cedo, principalmente quando eu tomo à tarde ali também, eu tenho esse quase que um hiperfoco para fechar várias caixinhas, e tem pessoas com TDAH que começaram a tomar e comentaram que também ajudou bastante para não sofrer com os pensamentos invasivos. Então, cara muito presente para ti. E agora a gente vai fazer um quadro que são perguntas aí para quebrar um pouco, para dar uma soltada. Então você perguntas algumas bobas, outras nem tanto, mas eu vou começar pela mais importante. Respostas rápidas. Arthur, Grêmio ou Inter? Inter. Ninguém é perfeito, né, cara? Não. Arthur, o pior ditador latino-americano? É o que tá no poder hoje, Lula. Porque os que passaram já foi, e os que estão no futuro a gente não tá sofrendo ainda, mas então é o que tá hoje, né, o Lula. Pra ti, qual a maior tragédia que uma ditadura pode fazer? É destruir a esperança da população. A maior tragédia. Uma ditadura precisa de tanque na rua? Não precisa. Basta uma caneta e uma toga. E a última pergunta desse bate-bola rápido. Tu tá numa rua escura, tem 2 opções, direita ou esquerda? Eu sempre viro pra direita, né? Porque a esquerda só leva tragédias, certamente serei assaltado se eu virar pra esquerda. Né? Olha, tem gente que nem virou pra esquerda e tá sendo assaltado com muito imposto aí nesse último governo. Arthur, obrigado, muito, muito, muito obrigado por estar dividindo. A gente tem mais um tempo ainda, mas eu queria lembrar o pessoal porque isso tem que acontecer, né? Eu tenho que fazer meu jabá também. Galera, curte, comenta, compartilha, manda pergunta pro Arthur, eu prometo que eu passo todas pra ele depois. Mas compartilha com a galera, é um conteúdo importante, porque isso que o Arthur tá trazendo das ditaduras latino-americanas parte muito daquilo que eu acredito sobre história, que a história ela tem que ser contada para que erros grotescos não sejam repetidos. Não somente para que a gente aprenda, mas que a gente entenda padrões para que corte o mal pela raiz antes, que é uma coisa que infelizmente a América Latina não está fazendo, ou tentou fazer em alguns lugares, alguns estão dando certo, como a Argentina,
mas que o nosso Brasilzão tá sofrendo. E, Arthur, me conta uma coisa, cara. Tu comentou de vários escritores, assim, que marcaram história. O que tu acha? Esse teu livro pode ser um marco nesse momento histórico do Brasil, porque eu vejo o 26 como uma grande virada para alguma coisa. Talvez eu ainda esteja com aquele que tu falou o último esforço pro paraíso, mas qual o trabalho que o teu livro pode gerar, qual o resultado que o teu livro pode trazer para esse movimento que está acontecendo no Brasil? Dizer que ele vai ser um grande marco é difícil de tu... É óbvio que eu gostaria de vender 1 milhão de cópias, né? E ficar rico e ir para uma ilha do Caribe fumar o meu charuto e beber o meu rum, enquanto, as havaianas cantam músicas cubanas. É óbvio que eu gostaria disso, mas eu sou bem mais humilde do que isso. Eu acho que a gente tem uma eleição no ano que vem que ela é determinante para saber se a gente vai ter uma queda da ditadura latino-americana no Brasil em curto espaço de tempo, se a gente vai ter que lutar a médio e longo prazo de novo e continuar a luta. Eu acho que esse é o processo. A gente precisa ganhar o Senado, precisa ganhar a Câmara dos Deputados, o que a gente só isso não adianta, e a gente precisa também vencer a presidência da República com qualquer candidato de direita, né? A gente precisa acabar com esse ciclo, porque o próximo presidente vai inevitavelmente ter que nomear ministros do Supremo, e a gente sabe o que acontece quando a esquerda está lá, aparelha todas as instituições, e enfim, pelo menos os 2 ministros que o Bolsonaro colocou, a gente não vê um ativismo tão grande. A gente vê, na verdade, e nenhum, vamos dizer assim, uma contra... E muitas pessoas reclamam, né, que o André Mendonça ou o Nunes não fazem um enfrentamento, mas eu acho que esse é o grande, embora eles façam um enfrentamento na caneta, não do ponto de vista de tornar decisões essa ou aquela inúteis em relação a coisa, mas do ponto de vista da ideia, né? Quando foram fazer a regulação do Marco Civil da Internet, um dos melhores votos que eu já vi sobre liberdade de expressão foi do André Mendonça. E tu pensa assim, mas falta culhão pro André Mendonça, é um pensamento revolucionário, né? Sim. Falta culhão pro Nunes para eles causarem a confusão lá e desautorizarem. Parece que eles levantem, dê um tapa no Alexandre e tomem a caneta e a toga. Uma canetada para revogar, porque querem fazer a confusão, e eu acho que esse é o grande mérito deles, porque um ministro do Supremo Tribunal Federal precisa ter uma visão institucional de que a justiça não pode ser aparelhada politicamente, e precisa ser feito o combate mantendo o direito e a Constituição vivos, e não subvertendo e reinterpretando politicamente. E eu acho que um governo de direita pode indicar pessoas mais qualificadas e que tenham essa visão, né? Eu não quero que entre um militante de toga da direita. Eu quero que entre um jurista que vá julgar e respeitar a Constituição como foi decidido pela Constituinte em 88. Eu não quero uma pessoa que vai subverter a Constituição porque a gente deveria ter feito uma Constituinte nova e não conseguiu, porque foi aquilo que o PT tentou, foi aquilo que eles tentaram na América Latina e fizeram em grande parte aqui. Eu só quero que seja respeitada a lei e a Constituição, nada mais do que isso. Eu acho que esse é o processo. E, falando do livro, né? O livro talvez não tenha esse impacto, e eu tenho plena consciência disso, né? Óbvio que não vai ter o impacto para solucionar os problemas do Brasil, longe disso, mas se uma pessoa ler e entender, uma pessoa que não entende nada de política, uma pessoa que entende e dizer assim, cara, que livro bacana, que história bacana, e eu consigo entender melhor a realidade a partir dela, porque não é um livro acadêmico, é um livro de literatura. Se a pessoa pensar sobre isso e discutir isso, para mim, já valeu a pena. Se uma pessoa só compreender o que eu escrevi e as ideias que estão ali, eu já fico feliz. Não precisa ter um grande impacto mesmo, porque os grandes escritores estão todos mortos, né? Eu não quero ser um defunto tão cedo. Como diria Machado de Assis, um escritor defunto, mas um defunto autor, sabe? É um negócio muito estranho. Mórbido. Enfim, a gente sabe que é um processo, né? Tá longe de ser revolucionário
do ponto de vista da escrita, e ao mesmo tempo a gente sabe que tem ideias boas para passar, e eu acho que a direita carece muito de literatura de qualidade que seja, vamos dizer assim, importante nesse momento que a gente vive. Né? Eu vejo que principalmente o posicionamento da direita não tem tantas literaturas palatáveis. Porque tu vê aqueles livros de liberalismo, enfim, que são leituras densas, é uma coisa que tu tem que demanda uma energia muito grande para que tu faça uma compreensão. Já do outro lado, eu vejo literaturas mais simples que às vezes num detalhe começam a fazer... É sedutora, né? Exato. E o grande lance, assim, a gente também tem que ser sedutor do ponto de vista da escrita. A gente precisa trazer o leitor e fixar o leitor na narrativa, e no final a transformação dos personagens e da história também seja a transformação dele como indivíduo, como pessoa, né? Não para um propósito político, mas para uma consciência sobre processos políticos, né? Sobre o que está acontecendo, né? Se a gente ficar só na mesma narrativa de sempre, de que é o rico versus o pobre, de que é o empresário é o vilão, de que o capitalista é o homem da cartola que vai roubar e acabar com os pobres, e que mantém a pobreza e a miséria, e que vai vir um salvador da pátria, do sindicato para salvar todo mundo, é óbvio que a gente vai continuar sempre remando para o mesmo lugar. Eu acho que a gente precisa de um contraponto, eu acho que a gente precisa de uma outra compreensão literária dos valores sociais, dos valores éticos e dos valores humanos, para que essa transformação aconteça. E, claro, um escritor não faz biblioteca, né? Claro. Escritor, como assim uma andorinha não faz verão, um escritor sozinho não faz. Então eu espero que tenham cada vez mais, espero ler mais literaturas nesse sentido. E isso que tu tá trazendo é uma coisa muito interessante, que eu vejo que é um posicionamento, não vou dizer padrão, mas de muitas pessoas que eu conheço da direita, que eu não quero o meu jurista lá para me defender. Eu quero alguém preparado. Eu quero alguém justo, né? que vai fazer um trabalho justo. E isso, quando tu traz que o teu livro é para trazer pluralidade e não propriamente não um trabalho político, né? Um trabalho de educação. Do outro lado, entendeu? Tu não é um revolucionário latino-americano da direita. Tu tá trazendo conteúdo. E isso eu acho interessante, porque quanto mais a gente olha e conseguir permear entre os conteúdos, tu vai conseguir ter diálogo. E por mais que a gente saiba que a política, da mesma forma que o direito, quando está no tribunal, ele é um jogo de imposição, as minhas ideias contra as tuas ideias, quando foge e vai para as ideias rasas, como eu vejo muitos parlamentares de esquerda trazendo até jogos de palavras para que cause confusão, para que não gere entendimento, eu acho muito importante ter pessoas aqui no Rio Grande do Sul e pessoas próximas assim trabalhando para gerar esse entendimento. E, Arthur, uma pergunta que eu faço sempre para a galera, eu já fiz agora para o Thiago, tá? Porque eu vou ser sincero, agora eu vou te contar o porquê que tu foi convidado. Eu quero aprender, então eu vou fazer pergunta para mim também. Então, qual dica que tu me daria para quem está começando a se expor politicamente? Que dica que tu me daria para seguir daqui para frente no meio político? Eu digo para ti, pelo que eu tenho visto e pelo que eu tenho visto, nunca perder a originalidade, sempre buscar a originalidade. Saiba que o mundo precisa de pessoas originais e precisa de pessoas autênticas. Nunca perca isso, sabe? E o resultado político, ele é o vencer político, né? Ele é consequência de uma autenticidade. As pessoas vão ver em ti a autenticidade e elas vão confiar em ti. Por isso a gente tem que fugir muito da caixinha bem embalada, do todo mundo está fazendo isso e vamos fazer também. A gente tem que achar a nossa voz e nosso caminho, né? E é um caminho que tu vai trilhar com outras pessoas, mas que vai mostrar qual é o caminho. A gente conversou antes sobre o riso e tudo mais. Quando eu fui para as redes, eu trouxe ideias novas. Eu comecei a falar sobre um assunto que as pessoas não estavam falando muito, que é ditaduras latino-americanas. Eu trouxe uma parte estética normal, mas eu trouxe
uma performance que era única. Não tem nenhum comentarista político que fala as atrocidades, fala sobre as atrocidades rindo. Então eu acho que a autenticidade ela vai te trazer resultado sempre, tá? E ela vai te trazer um resultado positivo, porque as pessoas autênticas elas têm mais condições de sair vitoriosa de um processo que no mundo em que tem inteligência artificial o tempo todo, e que tem o cinismo, que tem a banalidade e que tem, vamos dizer assim, as ditaduras latino-americanas, né? O autêntico tende a superar isso. E uma outra pergunta, daí voltando para as ditaduras, porque tu comentou lá no início sobre a questão da ditadura militar, de muita gente falar sobre isso, mas propriamente não ter vivido. Como quem viveu, né? Eu vi outra, eu dei uma estudada sobre ti, né? Eu fui ver outro podcast que tu participou para ter mais conteúdo para falar contigo. E tu comentou sobre ter vivido isso. Eu particularmente não vivi todo o processo, estou vivendo agora, que eu nasci em 2001, né? Então, como é que é para ti escrever? Porque eu vejo os livros da ditadura militar escritos por quem não viveu como algo emocional, mas mascarado por um discurso ideológico que tu sempre pende, né? Porque a escrita é emocional. Eu não consigo escrever sem emoção. Para mim, a única escrita sem emoção que existe é quando tu manda uma mensagem correndo no WhatsApp. De resto, tudo vai ter emoção, o teu momento, tu vai conseguir transparecer isso. Como é que foi para te colocar no papel as emoções que tu viveu nesses anos de trabalho e de quem já gostou de escrever e escreveu um livro sobre elfos com 12 anos, como é que é esse sentimento de estar colocando um livro no mundo? Eles sempre dizem que tu tem que fazer 3 coisas, né? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Se eu não me engano, eu plantei uma árvore. Eu devo ter cuspido um caroço em algum lugar que deve ter, mas sem querer. Filhos eu não tenho e eu estou realizando o primeiro grande ato da minha vida, que é escrever um livro. Então tu tem que entender para quem sempre escreveu e para quem sempre quis escrever. Colocar no mundo um livro é como se estivesse colocando um filho, né? Tu vai ter um carinho, tu vai ter uma admiração por ele, mas ele não, mas como um filho tu não faz para ti, tu faz para os outros, tu faz para o mundo, né? E o grande erro, me parece, do escritor é escrever só para si. Tu não está escrevendo para ti, tu está escrevendo para os outros. E esse é o lance dos filhos. Tu não está criando um filho para ti, tu está criando um filho para o mundo. E as pessoas que criam filhos para si normalmente se frustram, porque o filho vai ter a autenticidade dele, vai ter a vida dele e ele vai performar na maior, e a natureza é essa, mesmo depois que tu não estiver mais aqui. Então, quando tu estiver escrevendo alguma coisa e fazendo alguma coisa, tendo um filho, pensa que não é para ti aquilo, é para as outras pessoas, é para o mundo que tu precisa pensar. Quando tu planta uma árvore, não é para ti, porque normalmente as árvores demoram muitos anos para fazer a fruta e talvez tu não esteja aqui, porque a vida é assim. Mas quem comer aqueles frutos daquela árvore, não tenha dúvida de que talvez não saiba que tu plantou, mas que ela vai ter o resultado das tuas ações e do teu compromisso com o mundo, entendeu? É isso, é profundo? Não sei, vamos ver. Cara, que bacana, que bacana. Pô, muito legal, porque daí, então, as 3 grandes coisas, na verdade, pra tu fazer na tua vida é deixar legado pros outros, né? Isso. Nunca é pra ti, sempre pros outros, né? E, cara, a última pergunta, pra gente encerrar, uma pergunta que pra mim seria difícil, mas é uma coisa que eu faço no meu negócio, que eu gosto de, no one-on-one com alguns colaboradores, perguntar o que eles fariam se eles fossem os CEOs da empresa. Então, hoje, se te desse a caneta e tu fosse o presidente do Brasil e tu fosse tomar a tua primeira decisão, qual decisão tu tomaria? É uma pergunta bem difícil, né? Assim, parece que a gente tem resposta para tudo. E, na verdade, eu acho que a primeira coisa que a gente faria, que eu faria, é verificar como é que a gente faz para resolver o problema mais importante no Brasil hoje, que no meu caso
que na minha compreensão é inflação, que é o grande problema que a gente teve durante toda a nossa história. Como é que a gente faz para combater a inflação? E aí, quais são as políticas necessárias para que isso aconteça? Porque a inflação, ela destrói o poder de compra de todo mundo, ela faz com que a gente tenha juros altos, ela é o início de todo o caos econômico e social que a gente vive no Brasil. Então, assim, eu acho que a responsabilidade fiscal, a responsabilidade sobre as contas públicas, ela é o trabalho de casa que tem que ser feito. Eu ia cuidar primeiro desse ponto para que a gente pudesse olhar para o futuro do Brasil a médio e longo prazo, para que as pessoas pudessem sair da pobreza e da miséria, não porque a gente deu Bolsa Família, mas porque eles tiveram empregos e condições de trabalhar para construir um país melhor, né? Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, eu acho que esse é o grande dilema que nós vivemos, porque as pessoas têm fome hoje e a gente está vendendo o futuro, vendendo a janta para comer o almoço, para tomar café da manhã. E isso não é sustentável, eu acho que isso não é o caminho mais importante para o país, sabe? Eu acho que seria nesse sentido. Eu não ia fazer uma grande revolução, embora fosse muito revolucionário tu pensar em ajuste de contas públicas quando tem um problema gigantesco econômico e social no Brasil, e político, né? Tem uma ditadura de toga e a gente precisa organizar o país e fazer o dever de casa da parte econômica para que as pessoas possam ter e buscar comida por elas, né? E não a gente dando. Com dinheiro no bolso, o ser humano, eu acho que consegue se desenvolver de alguma forma, tendo subsídio, vamos dizer assim, e liberdade para se desenvolver. Eu acho que o trabalho mesmo é tirar o Estado das costas de quem empreende, para que ele possa gerar emprego e renda para as pessoas saírem da pobreza e da miséria e entrarem com dignidade na cidadania, né? Sem trabalho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Top. Eu tenho um lema aqui que está escrito que eu falo que política não tem mais espaço para narrativa, porque eu vejo que hoje tem muito político que cresceu, nasceu, vai morrer com uma narrativa, com uma história bonita, e para mim hoje essa exposição política parte de realmente ter uma ideia de que dá para fazer diferença, que as pessoas precisam se posicionar, aquela velha história, né? Os bons têm que pôr o rosto porque a cadeira vai ser ocupada. E Arthur, foi muito bom estar dividindo contigo agora esse podcast. Infelizmente, como tudo que é bom acaba, daqui a pouco a nossa voz da consciência, que a equipe que está aqui atrás vai gritar. E cara, muito obrigado de coração por ter participado comigo, foi uma aula. Aprendi bastante mesmo, e depois vai ser bom ouvir o podcast para daí poder tomar minhas notas enquanto a gente no conversa, eu não consigo tomar tantas, só nota mental. E eu queria deixar um convite pro público, porque hoje a gente não tem a data ainda, mas quando tivermos a data da publicação do livro, eu faço questão de botar aqui no telãozinho, então tu me avisa. Que a gente coloca a pré-venda aqui no podcast. Ainda é um podcast humilde, um podcast que está em fase de crescimento. Vai crescer, tenho certeza. E, cara, obrigado por estar aqui compartilhando e apostando nesse espaço. Tá bom? Obrigadão de coração. Valeu, obrigado, viu, Lorenzo? E quando precisar, estamos aí sempre, tá? Sucesso no podcast, eu tenho certeza que ele vai dar uma crescida grande agora. Não porque eu tô aqui, mas porque com consistência e originalidade tu chega longe. E não esqueçam, quando tiver o lançamento do livro, pra comprar, né? Porque o homem tem que dar leitinho pras crianças. Não, pelo amor de Deus, né? Eu falei do lançamento do livro, tem que comprar, galera. Vamos exercer o livre mercado e vamos fazer renda, né? Galera, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Eu vou fazer uma brincadeira agora e eu espero que pelo menos uma pessoa comente no final. Quem assistiu até o final, até agora aqui, Arthur, que palavra que eles vão comentar? Ditadores latino-americanos. Ditadores latino-americanos. Então comentem ditadores latino-americanos, curtam, compartilhem e até o próximo episódio. Tchau, tchau.